Todos vão dar início aos trabalhos. Quem está aí fora, por favor, vamos entrando. Vamos para o nosso tratamento espiritual. A merenda terminou, vamos entrando. A página de abertura é do livro Mais Luz. Batuíra é o Espírito. Chico Xavier é o Médium. E a página se intitula Jesus Vela. Ouvidos são dois, para que haja possibilidade de se libertar, através de um deles, o lodo que nos atirem pelo outro. Quando palavras contundentes nos procurem o pensamento, afeição de veneno, esqueçamos e esqueçamos. Não tentemos absorver semelhantes tóxicos da alma, como quem aduba espinheiros no coração. É necessário saber não passar recíproas injúrias. Calúnias e sarcasmos são naturalmente restituídos pela vida aos que lhe dão origem no campo da evolução. Jesus vela, guardemos a certeza disso e sirvamos sempre. Vamos à prece. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos imensamente a oportunidade a nós concedida de nessa manhã de sábado estarmos aqui, nesta casa de oração, aonde viemos buscar ajuda para nós que precisamos tanto do socorro espiritual. Abençoa, Senhor Jesus, a tua serva para o uso da palavra, para que possamos aprender um pouco mais das lições firmes e seguras que o teu Espírito nos ensina a seguir. Se conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. A nossa companheira Paula está com a palavra. Vamos ouvir com atenção e carinho. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho da vida de Antônio de Pádua. Antônio de Pádua é português, nasceu em 15 de agosto de 1195, com o nome de Fernando Martim de Bulhões, filho de Martim de Bulhões e Teresa Caveiro. Ele viveu aqui na Terra, aqui encarnado, pouquíssimo tempo, apenas 36 anos, mas foi o suficiente para ele deixar um legado de muitos ensinamentos, um exemplo muito grande de humildade para todos nós. Então, naquela época, Lisboa era uma cidade pequena e o ensino ele era ministrado principalmente pelo clero. Então foi na sede episcopal de Lisboa que o então Fernando iniciou o seu estudo. E era ministrado principalmente gramática, latim e música. E ele estudou na sede de Lisboa até os 15 anos. Em 1211, com 16 anos, ele ingressa na Ordem de Santo Agostinho, na Ordem dos Freis Agostinianos, e lá ele estuda teologia e filosofia. E com o passar do tempo, ele na Ordem de Santo Agostinho, ele começam a ficar conhecidos os seguidores de São Francisco de Assis. Ele então fica conhecendo, os freis franciscanos que tinham o propósito de divulgar o cristianismo principalmente pelo exemplo. E aos 25 anos ele ingressa na Ordem de Francisco de Assis. Ele então pede autorização para viajar para a África, para pregar o Evangelho. Lá 5 freis franciscanos tinham sido martirizados. Ele então recebe essa autorização e um dos seus companheiros, um dos frades, que não ia viajar, mas que foi despedir-se de Antônio de Pádua antes da viagem para a África, diz assim a ele: vai, meu irmão, vai, que porventura serás ainda santo. Ao que Antônio responde: quando tal ouvires, irmão, os louvores pertencerão a Deus. Então ele tinha a consciência de que ele era apenas um intermediário das bênçãos e do bem que ele praticava. Ele sabia que o mérito não era dele, ele era apenas um intermediário. Então ele embarca para a África, mas ele fica gravemente doente. E aí, aqueles que o acompanhavam naquela viagem perceberam que ele não chegaria vivo à África, então resolvem embarcá-lo para a Espanha. Mas ventos contrários levaram a embarcação até a Sicília, na Itália.
E lá ele desembarca, leva 2 meses para se restabelecer. Fica lá num convento, de forma totalmente desconhecida, e seus biógrafos apontam como uma de suas principais características a humildade. Ninguém sabia Desculpa. Eu cheguei atrasada. Antônio de Pádua, Tá. que tinha como nome de batismo Fernando Martins Bulhões. Ele adota o nome Antônio quando ele ingressa na Ordem de Francisco de Assis. Então, ele fica lá, convalescente, durante cerca de 2 meses. E aí ele fica sabendo que ia haver uma reunião, uma assembleia, dirigida por Francisco de Assis. Ele pede autorização para participar dessa assembleia, uma assembleia gigantesca. Participaram cerca de 3.000 pessoas, entre frades, cardeais e bispos. E ele lá sempre de forma anônima, sempre desconhecido. Ao final dessa reunião foram distribuídas várias tarefas e ele passa de forma despercebida. Ele não recebe nenhuma tarefa e ele não se oferecia para as tarefas senão as da cozinha. Era na cozinha que ele auxiliava. O tempo vai passando, ele lá na Ordem de Francisco de Assis, e uma certa vez ele acompanha um frei chamado Frei Graciano a uma reunião. E lá o bispo que presidia aquela assembleia pede aos presentes que falem alguma coisa, que façam uma pequena pregação, e todos eles se desculpam, todos negam, alegando que não tinham condições de falar, que não tinham conhecimento. Então, esse bispo que presidia a assembleia se dirige a Antônio e pede que ele fale. E ele, da mesma maneira, também pede desculpas e diz que não tinha condições. Só que aí o bispo não mais o convida, o intima. E aí ele não tem como fugir daquele pedido. E os espíritos, então, se aproveitam do momento, e ele, que era um médium, de faculdades mediúnicas grandiosas, ele fala com uma propriedade, com um conhecimento das escrituras sagradas, que deixa a todos espantados, porque ninguém conhecia, ninguém sabia daquela erudição, daquela capacidade de oratória, daquele conhecimento que até então era totalmente anônimo. E depois desse sermão, dessa pregação que ele faz nessa assembleia, ele vira então um orador, um pregador do Evangelho de Jesus, da doutrina cristã, por todos os cantos. Ele falava para plateias de cerca de 3.000 pessoas. Freis, frades, bispos, nobres, plebeus, todos corriam para ouvir as pregações de Antônio de Pádua. E naquela época que nós não tínhamos esse tipo de recurso, imagina falar para 3.000 pessoas. Esse livro aqui, publicado pela FEB, Antônio de Pádua, escrito por Almerindo Martins de Castro, conta vários episódios que se passaram com Antônio de Pádua. Um deles é de uma senhora que queria muito ouvir uma de suas pregações, e o marido a proibiu de sair. Então ela fica debruçada na janela da casa, chorando, se lamentando, e esse sermão ele estava sendo feito a cerca de 3 quilômetros da casa dela. Só que a voz de Antônio de Pádua, ela era ampliada pelos espíritos, para que, além dessas 3.000 pessoas poderem ouvir, toda a redondeza ouvia a pregação. E ela se vê admirada, sabendo que esse sermão, que essa pregação estava correndo tão distante, e ela, mesmo impedida pelo marido de sair, ela consegue ouvir a pregação de Antônio de Pádua. E vários fatos, tidos naquela época como fatos extraordinários, como milagres, porque naquela época não podiam ser esclarecidos, eles hoje são esclarecidos através da doutrina espírita, que nos mostra como acontece essa intervenção do mundo espiritual aqui no mundo material. 23 fatos desse tipo, tidos como milagres, mas nada mais era do que a ação dos espíritos através de Antônio de Pádua, que era um médium de vários tipos de faculdades mediúnicas. 53 fatos foram catalogados no processo de sua canonização. E vários fatos estão escritos aqui nesse livro. Um dos fatos é que quando ele participou da construção de um pequeno convento em uma cidade da Itália,
ele abençoa, construíram uma cisterna e ele abençoa então as águas daquela cisterna. E aquelas águas se tornam famosas pelas propriedades curativas, principalmente pela propriedade de curar estados febris. Então, freis de um outro convento, de uma outra cidade, pedem então que Antônio de Pádua vá até o convento deles, abençoar as águas do poço que abastecia aquele convento. E as águas também adquirem propriedades curativas. E com isso, ele foi sempre se utilizando da sua mediunidade para socorrer, para aliviar a dor, para ajudar. No Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 7, Kardec descreve um fato que ocorre com Antônio de Pádua. Ele estava pregando na cidade de Pádua quando seu pai ia ser supliciado, acusado de ter cometido um assassinato. Ele então, parcialmente desdobrado do corpo físico, comparece nesse tribunal e consegue provar a inocência do pai. É um fenômeno chamado de bicorporeidade. Naquela época, tido como milagre, né? Então, o corpo físico em Pádua, numa espécie de transe, né? Num estado anormal da consciência, o perispírito se afasta parcialmente do corpo físico e ele então se materializa nesse tribunal em Lisboa e consegue então impedir que o pai fosse levado à pena de morte por um crime que ele não tinha cometido. Então, Antônio de Pádua, ele deixa para nós um exemplo de muita humildade, de muita fé, de muita confiança, e ele utilizou toda a sua capacidade mediúnica para levar socorro a todos que buscavam, sempre de forma bastante humilde, né? Entregando a Deus os frutos do seu trabalho. Ele desencarna muito jovem, com 36 anos de idade. Quando ele percebe que ele está ficando doente, ele se retira para um campo. E diz assim o autor desse livro: seus últimos momentos no mundo terreno foram edificantes, cheios das mais suaves vidências, pois os espíritos o rodearam e fizeram deixar o corpo sem sofrimentos físicos, né? Então ele teve esse mérito de, embora ter desencarnado jovem, ele adoeceu, ele desencarnou muito rapidamente, logo que adoeceu, poucos dias depois ele desencarna, mas ele não passa pelos sofrimentos do corpo físico. Então, e depois, né, de desencarnado, a sua atuação no mundo espiritual não para. Conta também o autor desse livro que ele, acompanhado de Francisco de Assis, foram socorrer uma mulher chamada Sara, que planejava suicidar-se em razão da dificuldade de convivência com seu marido. Seu marido tinha saído, os outros membros da família já tinham se recolhido e ela então planeja como vai tirar a própria vida. Só que nisso batem à sua porta 2 freis, ela abre a porta, os recebe, serve uma pequena ceia e eles então começam uma conversa e dirigem essa conversa justamente para o assunto que eles queriam abordar, que era o amor à vida, na época, né, o temor a Deus, e falam da importância da preservação da vida. E ela, ao final da conversa, além de desistir totalmente dessa empreitada que ela já havia até programado como ia fazer, ela sente-se quase que como uma criminosa só por ter pensado em tirar a própria vida. Na verdade, tanto Antônio de Pádua quanto Francisco de Assis já estavam desencarnados, eles se materializam e conseguem socorrer essa mulher. Só que ela não percebe, ela não sabia, ela não os conhecia. E depois eles aparecem em sonho ao marido e o advertem acerca do seu comportamento agressivo, violento, e ele então muda o seu comportamento depois de ter a certeza, né, de que tinha tido esse encontro com Antônio de Pádua e com Francisco de Assis. Muitos são os fatos aqui relatados nesse livro que eu recomendo a leitura. Muitos são os fatos envolvendo, né, a mediunidade de Antônio de Pádua e todo o socorro que ele levava a todos que buscavam. Nesse livro aqui,
Dramas da Obsessão, pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira, pelo Espírito Bezerra de Menezes, esse livro tem duas histórias. A primeira história, Leonel e os judeus. A segunda história, a severidade da lei. Essa segunda história, ela nos conta assim Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes desencarnou em 11 de abril de 1900. E essa história, ela se passa nos idos de 1900. Ele relata assim: Dr. Bezerra de Menezes, ele estava participando de uma reunião no mundo espiritual, uma reunião de louvor ao Criador. De repente, ele sente uma sensação e percebe que um pedido chega até ele. Só um minutinho para eu achar aqui, porque eu queria ler a forma como ele conta, como esse pedido chegou a ele. Achei. Ele diz assim: encontrava-me então em certa reunião muito solene do espaço, durante a qual se prestava culto ao Criador, com os pensamentos conjugados em preces e os corações dilatados em haustos de vibrações amorosas, em busca de bênçãos protetoras em benefício dos nossos espíritos necessitados de inspiração para o desdobramento dos serviços que nos estavam afetos. De súbito, porém, quando mais lúcida era a minha elevação mental, definiu-se em meu ser um estremecimento forte, como se vigoroso contato elétrico comunicasse às minhas sutilezas de compreensão uma ordem vinda de superiores camadas hierárquicas, e um doce murmúrio, como um alento das almas santas em oração augustas ao Deus de bondade, sussurrou a minha mente muito atenta. Então chega o seguinte pedido a Dr. Bezerra: na rua S, número 3, na cidade tal, aqui não se diz qual é a cidade, mas fala que é uma pequena cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, alguém se debate em desesperações para o momento sacrossanto da maternidade. É uma pobre alma delinquente de um passado de infrações graves. E assim Dr. Bezerra de Menezes relata como chega o pedido a ele: será necessário socorrê-la para que não sucumba antes da época prevista. Então não estava na programação dessa parturiente desencarnar por ocasião do parto. Porquanto sucumbir agora absolutamente não convirá aos seus interesses espirituais. E conta assim Dr. Bezerra: clama pela intervenção dos poderes celestes no delicado momento, em brados de oração fervorosa, um coração singelo e obediente a Deus, sob os auspícios de Antônio de Pádua, servo de Jesus Nazareno e que se encontra junto da enferma. Então era uma amiga da parturiente que orava fervorosamente a Antônio de Pádua. Essa oração, captada pelo mundo espiritual, é endereçada a Dr. Bezerra de Menezes. E diz assim o mensageiro que leva o pedido de Antônio de Pádua: tu, Adolfo, és médico e és cristão. Necessitas do trabalho honroso, do amor ao próximo para a edificação do teu espírito à face de Deus. Essa frase me chamou a atenção porque eu pensei: gente, o Dr. Bezerra fez tanta coisa quando encarnado, né? Conhecido como médico dos pobres. Desencarnou e continuou trabalhando tanto em benefício dos encarnados, e a ordem, pedido, né? Chega dizendo: necessitas do trabalho honroso, do amor ao próximo para a edificação do teu espírito à face de Deus. Eu falei: quanto nos falta caminhar ainda. E aí diz assim o mensageiro: vai, atende ao aflito chamamento, socorre a pobre alma pecadora que se arrependeu e deseja ressurgir para o dever. Vai, Antônio de Pádua velará por ti e por ela, em nome do mestre Nazareno, e que o Criador vos envolva a todos na sua paternal clemência. Então, Dr. Bezerra de Menezes sai daquelas regiões, né, das esferas mais elevadas e se aproxima daquelas vibrações pesadas da Terra, encontra
a casa e quando chega a casa percebe que é uma casa onde reside um casal jovem. Eles estavam casados há cerca de 11 meses. A moça que estava em trabalho de parto tinha 19 anos e o seu companheiro 26. Aquela época, né, não era comum encontrar-se no hospital com os recursos necessários para casos em que o parto não poderia ser natural nem realizado em casa. Então, junto dela estava uma jovem conhecida como Sarita, o nome dela era Sara, muito amiga da parturiente, que se chamava Angelita, e logo que ele ingressou à casa, ele viu que aquela prece, né, que foi captada pela equipe de Antônio de Pádua, vinha de um coração que era do credo católico. Ela fez um pequeno altar numa mesa onde tinha a imagem de Antônio de Pádua e ali, ajoelhada, ela orava fervorosamente pela amiga para que ela não desencarnasse no momento do parto. E Dr. Bezerra, ele relata assim: a ordem chegou a mim com a rapidez que poderá desenvolver um pensamento humano em preces tão angustiosas quanto fervorosas, e a resposta do céu, por meio de uma ordem vibratória, foi ainda mais veloz. Ele explica assim, quando ele chega a casa e vê a Angelita orando, ele explica assim: nessa jovem entrevi a qualidade do cristão sincero. Então o que importa não é o rótulo religioso, é a sinceridade do coração daquele que ora, daquele que pede socorro. Os espíritos atendem às preces vindas de qualquer coração, desde que sinceras, né? E quando a gente envolve as fibras mais íntimas do nosso ser. Ele diz assim: então ele percebeu, né, a qualidade do cristão sincero, dado que uma coluna luminosa, serena, vertical, límpida, firme e bela, elevava-se do seu coração pelo ardor da prece à procura de proteção do alto. Ora, essa coluna, traduzindo propriedades magnéticas poderosas, fora o que provocara a atenção da espiritualidade superior e a respectiva ordem que chegou ao Dr. Bezerra. Então, logo que ele chega ao quarto onde está a paciente, ele percebe que não havia possibilidades mais de salvar a vida do bebê. O médico que tinha sido chamado, tudo fazia para tentar ao menos salvar a vida da mãe. E o que propiciou todo esse socorro? O que propiciou que o Dr. Bezerra chegasse com a sua falange e pudesse ajudar? As condições fluídicas geradas pela Angelita através do seu pensamento, através da sua prece. Porque o marido, ele não conseguia orar, ele estava entregue ao desespero. Então, o que equilibrava o ambiente, permitia a atuação dos espíritos benfeitores, né, os espíritos da equipe de Dr. Bezerra, era justamente o pensamento dessa amiga. Então, ela roga assim a Antônio de Pádua. Ela diz assim: Santo Antônio de Pádua, meu bom Senhor e protetor, pelo amor do nosso Criador Supremo e sob os auspícios do Senhor, vos suplico piedosa intervenção da vossa assistência para minha muito querida amiga Angelita, nesse momento que se encontra em perigo de morte. E aí ela continua a sua rogativa, é uma prece longa. Ao final da rogativa, ela diz assim: o que fizerdes em seu santo nome, meu coração aceitará respeitosamente como a única destinação que conviria à Angelita que tanto sofre. Então ela pede, mas ela entrega a Deus o destino de Angelita. Ela diz que vai aceitar o que acontecer. E ela diz assim: de qualquer forma, estarei ao vosso dispor para auxiliá-la a se reerguer para Deus e para a vida. Angelita, essa paciente, ela não acreditava na vida imortal, ela não acreditava em Deus. E ela diz assim: arrasta-se em ímpia atenção para com os deveres do crente. Então, Angelita, durante a prece, ela se compromete com Antônio de Pádua e com Deus, que se a Sara, conhecida como Sarita, sobrevivesse, ela ia fazer tudo para aproximar aquela alma de Deus. E então, depois de um procedimento bastante delicado, perigoso, o bebê desencarna, né? Ele não consegue, o médico não consegue salvar o bebê, mas ela, embora tenha passado por momentos bastante difíceis, né? Com risco de morte, ela se salva, mas aí ela passa por
11 longos anos de uma aprovação bastante difícil, sempre sob a proteção e os cuidados da Angelita. E aí, ao longo da história, né, Dr. Bezerra, ele conta por que aconteceu aquele fato. Então, conta uma anterior encarnação de Sarita, do seu esposo, da Angelita. Então, aí a gente vai entender o porquê desse desenrolar, aparentemente, né, aos olhos de uma única encarnação, tão difícil, em que uma jovem mãe, recém-casada, perde o seu filho e fica com sequelas desse procedimento delicado e arriscado que aconteceu, porque naquela época os recursos eram muito poucos, né? Os hospitais eram principalmente nas capitais, então em cidades pequenas não se tinha esse tipo de recurso, né? No caso dela, o bebê teria ter nascido através de uma cesariana. Então a Angelita, ela cumpre aquilo que ela promete a Antônio de Pádua na sua prece, através do seu coração terno, porque Sara, né, a paciente, ela fica sem o apoio da família. Não vou contar detalhes, né, para poder, porque é uma história que a gente começa a ler, e eu lia a segunda parte do livro assim, em uma manhã, né, porque você quer saber, é uma história que nos envolve, né, a gente participa daquela narrativa de Dr. Bezerra. Então, ela consegue aproximar de fato esse Espírito de Deus para que ela passe pela prova aceitando a prova. Porque quando a gente passa pela prova de forma irresignada, né, revoltada, de forma... Enfim, a gente não tira o proveito que aquela prova, né, não aprende aquilo que aquela dificuldade poderia nos ensinar. Então isso mostra, né, que o socorro dos Espíritos chega a qualquer coração, de qualquer credo. Não importa, o que importa é a sinceridade da vibração daquele que ora. E mostra, né, que para os Espíritos intervirem nos pedidos que fazemos, a gente precisa manter o equilíbrio, porque Dr. Bezerra ressalta que o que permitiu a atuação dele e de sua equipe foi justamente o pensamento da Angelita o tempo todo elevado a Deus, confiante, pedindo que a amiga se salvasse, mas também colocando-se submissa àquilo que acontecesse, ou seja, o que a providência divina determinasse, ela estava disposta a aceitar. Então, Antônio de Pádua deixa para todos nós, né, um ensinamento de grande humildade, né, de grande perseverança no propósito cristão, e ele pregava sobretudo pelo seu exemplo, que era a proposta desde o início dos 3 franciscanos, né, sob a coordenação do benfeitor Francisco de Assis. Então, tanto Francisco de Assis quanto Antônio de Pádua, quanto o Dr. Bezerra de Menezes, permanecem incansavelmente socorrendo a todos nós que ainda estamos aqui na jornada terrena, né, passando pelas experiências que nos são necessárias. Então eu recomendo, não sei se tem para venda, mas se não tiver, a livraria aceita encomenda, a leitura de Dramas da Obsessão, porque a primeira história também é magnífica, a segunda, A Severidade da Lei, é essa que eu relatei brevemente, né, sobre a atuação de Antônio de Pádua. A primeira também é maravilhosa. E esse livro, Antônio de Pádua, que tem inúmeras histórias a respeito da vida desse benfeitor. Eu marquei várias aqui, mas o tempo não é muito longo, então quem quiser pode ir ali à livraria e encomendar os 2 livros, que vai ser uma leitura bastante agradável e muito edificante. Que Antônio de Pádua receba nesse momento a nossa gratidão aqui, né, da Casa de Batuíra, porque ele é um benfeitor também que muito nos socorre aqui na Casa de Batuíra. Que Jesus nos abençoe e nos dê um sábado de muita paz.